Olá, boa tarde. No início do século passado, o então governador do estado de Sergipe, o Monsenhor Olímpio Campos, convidou os salesianos de Dom Bosco para criar uma escola em Aracaju. Um século depois, o Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora é uma das instituições de ensino de maior prestígio em nosso estado. A história dessa escola, dos professores, funcionários e alunos é o assunto de hoje do Terra Serigi. Uma história contada com devoção através das lembranças de seu João de Deus, ex-seminarista, ex-aluno, ex-coordenador. Uma relação de carinho perpetuada ao longo de 58 anos. Eu me inseri tão dentro da congregação salesiana que eu me considero salesiano e eles me consideram. Tanto quando eu viajo por aí, até me hospedo nos colégios salesianos e não vou ao hotel. O tempo parece não ter passado para João de Deus. A cada visita feita ao salesiano, o brilho de quem conhece de perto a história da instituição. O que Dom Bosco queria não eram propriedades, era trabalhar com a juventude, especialmente os filhos das famílias mais carentes. Se bem que Dom Bosco não discriminava ninguém, que aqui nesse colégio estudam pobres ainda hoje, classe média e a classe rica. O sacerdote italiano São João Bosco foi o fundador da Pia Sociedade de São Francisco de Sales, hoje conhecida como Salesianos de Dom Bosco. O bispo morreu em 1888. Em 1934, ele foi canonizado. Deixou um legado para seus sucessores. Amo por demais o salesiano e me identifiquei com o processo educativo de Dom Bosco, que é um processo chamado método preventivo que ele criou, que está inserido entre os maiores educadores da história, especialmente no século XIX, que era de colocar o jovem, o adolescente, em condições de ele não falhar e formar uma personalidade forte. Então isso me chamou muita atenção. E Dom Bosco tem um método chamado da alegria. Escola salesiana, você chega, é uma festa perene. Você não vê aluno triste, menino triste no salesiano. É difícil, porque é da própria gênese de Dom Bosco, do seu método, deixar o jovem sempre alegre. O esporte, a dança, o teatro, o canto. E tudo isso faz com que os espaços... Você chega aqui, quem vê um espaço dessa altura do prédio, dos ambientes, o aluno se sente livre, ele não fica oprimido, ele se sente grande, ele se sente magnânimo. Então Dom Bosco sempre teve isso em conta. Então o salesiano deixa sempre a gente alegre. Por isso que os jovens gostam do salesiano. Os salesianos estão em 129 países. No Brasil, são mais de 100 instituições dos ensinos fundamental e médio, além de paróquias, universidades e presenças missionárias. São mais de 90 mil alunos e 4 mil educadores. O salesiano chegou a Sergipe em 1902. Estava localizado em São Cristóvão, a 18 quilômetros de Aracaju. No local foi construída a colônia agrícola da Tebaida. Numa propriedade que era do Monsenhor Olímpio Campos, que era o governador do estado. E o nome da localidade era Tebaida, se referia ao lugar onde os monges no Egito passavam o tempo repousando, descansando e rezando. E o Monsenhor criou aquele espaço para os seus dias de repouso e para os seus retiros. Pois bem, quando os salesianos vieram para Sergipe, o Monsenhor ofereceu a sua propriedade na Tebaida. As dificuldades de manutenção e a distância da capital levaram ao fechamento da Tebaida. E em 1909 foi inaugurado o Oratório de Aracaju. O local servia como espécie de recreação. O colégio só foi fundado de fato em 1911, no centro da cidade. O pessoal de Aracaju insistia muito para que os salesianos tivessem uma obra de educação e de catequese aqui na cidade, visto o que eles estavam fazendo lá em São Cristóvão, na Tebaida. Depois, de fato, foi fundada a escola no centro, na Rua Santa Rosa. Antes, porém, quando os salesianos vieram da Tebaida, eles se instalaram no oratório. Não era propriamente ainda a escola. Em 1911 é que eles
criaram o Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora, que começou a funcionar lá na Rua Santa Rosa, nas mediações do mercado de hoje, e que hoje é a Rua Ivo do Prado. Posteriormente, em 1912, eles passaram para um outro local mais amplo, ali na Rua Pacatuba Comaruim, numa casa que tinha sido residência de Fausto Cardoso. E depois, no ano de 1913, é que eles se instalaram aqui no local onde funciona até hoje o Colégio Salesiano. Pela escola passaram 21 diretores. 6 deles estão vivos. Acompanham o passo a passo, cada ano comemorado por alunos, pais e funcionários. Daqui também saíram vários nomes, que hoje são referência no estado. Daqui saíram vários governadores, gente da política, gente da justiça. Agora mesmo nós temos aí no Tribunal de Justiça ex-alunos aqui do Salesiano, que o prefeito da capital saiu daqui, foi aluno meu, Edivaldo Nogueira. Então, muitas personalidades brotaram daqui e é fruto de que os salesianos sempre marcaram assim os sergipanos de modo geral. Comemorar um século de existência é a oportunidade de refletir sobre as realizações passadas, mas o Colégio Salesiano não descuida do presente e do futuro dos alunos. O Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora é considerado a segunda casa para alguns funcionários. Estar aqui é motivo de satisfação. Os que passaram fizeram história. Levam com eles recordações de momentos áureos. É o caso de seu Lenaldo. Aos 81 anos, menciona a escola com felicidade. Me sinto muito feliz. Muito mesmo. E, por sinal, eu tenho vários convites das casas salesianas aqui do Nordeste e todos do Brasil, né, para ir lá. O aposentado trabalhou no Salesiano durante 68 anos. Chegou bem jovem, quando ainda tinha 14 anos. Um dia de domingo, a gente estava na sala de aula, ela dando catecismo para a gente, então ela falou: olha, eu sou muito amigo dos padres salesianos e você quer ir para a ordem salesiana? Eu não sabia nem o que era a ordem salesiana. Aí eu disse: se meus pais deixarem, eu vou. Aí ela falou com minha mãe, meu pai, eles deixaram, aí eu vim para aqui. Fiquei de meus 14 anos até, como diz, os 18 anos que servi o exército, né? Permaneci tudo aqui. Depois chegou a época de a gente ir para Recife. Aí quando chegou esse resultado para minha mãe, aí ela não aceitou. Eu também não fiz tanta força, né? Eram 2 colegas. O meu colega hoje é da ordem salesiano e eu continuei aqui como funcionário aqui no Salesiano. Seu Lenaldo começou como porteiro, mas só começou, porque na realidade ele fazia de tudo um pouco. Era querido por todos, a ponto de ser chamado de Padre Lenaldo. Aqui eu trabalhava, o meu local era a portaria. Depois da portaria, naquelas horas vagas, que assumia outro, a portaria, né? Eu fazia trabalho como qualquer outro funcionário. Aí no pátio, esse jardim, quem cuidava era eu e fazia tudo. Varria a porta. Varria a porta, aí na portaria a gente varria naquela rua de lá e passava o povo da Suíça. Esse padre é danado, ele faz até trabalho com os funcionários. O padre diretor dizia assim: eu sou o padre, ele não me chama, chama com você. O
colégio salesiano começou com aproximadamente 200 alunos. Na verdade, era um internato, onde estudavam apenas homens. Em 1997, a escola chegou a um total de 3.000 alunos. Mas com o crescimento da cidade, alguns migraram para outras instituições de ensino. Atualmente, são 1.100 estudantes, do infantil ao ensino médio. Quando começou aqui a escola salesiana, começou como internato. E geralmente a determinado número de aluno, e esse número era masculino. Então a 180, 200, 300 no máximo. Quando eu cheguei aqui tinha 800, aumentou o número já de quase 200 e poucos alunos até chegarmos hoje na atualidade de 1.100. Estrutura adequada para desenvolver o bom ensino. Quem está à frente de tudo isso é o padre Josemildo. Ele assumiu a instituição em 2003. Deve permanecer no cargo até 2014. Geralmente, quando um diretor é escolhido para uma casa, ele tem um período. Esse período é de 3 anos, com a possibilidade de uma renovação de mais 3 anos. Então, eu estou agora no meu 4º ano. Ainda tenho mais 2 anos para concluir, assim, meus 6 anos aqui como diretor dessa instituição. No ano do centenário, os sorrisos aparecem. São visíveis em cada cantinho da escola. Essa alegria é conferida pelo padre, que não se descuida. Na hora do intervalo, busca os corredores para verificar se as coisas vão bem, se os estudantes estão bem. O dia a dia precisa transcorrer da melhor maneira possível. É a confiança depositada pelos pais e pela sociedade. Primeiramente, uma grande responsabilidade. Assumir durante esses 100 anos essa festa, para não esquecer nenhum fato marcante da qual os salesianos têm presença aqui no estado de Sergipe. Segundo, a alegria de também fazer parte dessa história de 100 anos aqui presente, com toda essa realidade da educação em que os salesianos transmitem e sempre transmitiram aqui em Sergipe, né? Então, estamos fazendo de tudo para que não seja esquecido o marco dos salesianos na educação e não somente na evangelização aqui do povo sergipano. Falar do salesiano é também mencionar o esporte. Basta dar uma olhadinha na estante. Pela quantidade de medalhas e troféus, percebe-se que a prática esportiva é incentivada desde cedo. Antes éramos os primeiros colocados no esporte. Ficava a disputa entre o salesiano e o arquidiocesano há muito tempo. Hoje nós estamos evidenciando novamente essa parte esportiva, porém associada sempre ao estudo, né? Porque o esporte foi característica sempre de Dom Bosco, do fundador dos salesianos. A maioria dos estudantes tem uma relação de carinho com o colégio. Chegou aqui ainda na infância. Foi assim com Igor. A primeira vez que pisou os pés no salesiano foi aos 2 anos de idade. Hoje tem 17. Está no 3º ano do ensino médio. O salesiano representa basicamente minha infância toda, que eu estudei sempre aqui. O colégio hoje tem a tradição que tem, completando 100 anos. E é uma referência na educação, e não só na educação como nos esportes também. Meus 2 irmãos passaram por aqui, hoje estão nas universidades fazendo doutorado, pós-doutorado. 100 anos de serviços prestados à sociedade, um dos colégios particulares mais antigos de Sergipe. Motivo de orgulho para os jovens estudantes, que são enfáticos ao afirmar que o lugar mudou a vida deles, a forma de enxergar a vida. Mudou bastante, mudou o jeito, a forma da gente ser, de agir com as pessoas, o dia a dia. Aqui no Salesiano eu encontrei uma verdadeira família. Também no sentido religioso, que em outras escolas a gente não frequentava assim, tanto a igreja, a missa, e aqui eles incentivam bastante a parte religiosa. A gente faz muitos trabalhos filantrópicos, a gente teve a gincana agora, arrecadamos muitos alimentos para doar para a arquidiocese. Então, não é só a parte estudar, passar no vestibular, mesmo que a gente não passe, a gente já carrega uma bagagem que já serve para a vida. É uma caminhada que deve a tantos que por aqui passaram e se esforçaram para promover uma educação boa, uma educação cristã à nossa juventude. E por aqui passaram tantos salesianos eméritos
que trabalharam, se esforçaram, deram até a própria vida aqui e formaram muitas gerações de pessoas que depois se tornaram os nossos líderes, tanto religiosos, há vários padres que foram alunos aqui do colégio, autoridades civis, né, tantos que exerceram suas funções no poder executivo, no poder legislativo, no poder judiciário, fruto da formação da educação salesiana.